Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje dentro do Fusca Verde para falar de um assunto que gera muita polêmica aí entre colecionadores e fusqueiros aqui do país. Banquinho baixo, é confortável? Vale a pena para o uso no dia a dia? O que você acha? Basicamente, durante toda a fabricação do Fusca no Brasil, a Volkswagen fez a opção por esses bancos estilo poltrona, que ele tem ou banco meia costa, né? Que o banquinho bate no meio das costas e não tem encosto de cabeça. Durante os anos de produção foi mudando cores e padrões de estofado, mas a estrutura basicamente era a mesma. É uma estrutura de mola, ele tem uma estrutura de mola aqui dentro, com um forro que ele lembra um sisal, uma palha mais ou menos, tanto no assento quanto no encosto, forrado de curvim, que aí, de acordo com cada ano, foi tendo um padrão diferente, cores diferentes disponibilizadas para o cliente. Agora vamos ser bem franco, esse banquinho aqui é muito desconfortável. O estilo dele é bonito, combina com o carro, ó. Ele tem uma altura interessante que é basicamente alinhada com a altura do vidro. Então assim, foi uma peça que foi realmente planejada para esse carro. E dentro das possibilidades que a fábrica tinha na época, né, de materiais disponíveis também, não existia muita tecnologia, isso aqui serviu durante muito tempo. Mas era muito comum no final dos anos 80, começo dos anos 90, os donos de Fusca substituírem esses bancos por bancos de encosto alto, padrão Gol, por exemplo, ou até mesmo para aquele estilo Procar, que ele parece um encosto meio inteiriço, parecido com o que o Up usa hoje em dia. São bancos mais confortáveis, mas que perdem um pouco o estilo de originalidade do carro, né? Bom, quando eu comprei o Fusca Verde, ele já veio equipado com os banquinhos de encosto baixo, forrados no curvinho, mais ou menos no padrão original, só que ele não tinha mais a palha de coco, ou esse sisal, eu não sei o nome exato, dentro da estrutura do banco. Então ele ficava mais mole, afundava ainda mais, chacoalhava, jogava para os cantos. Então eu tentei descobrir uma maneira de deixar esses bancos um pouquinho mais confortáveis. Eu vi duas pessoas na internet que fizeram algumas técnicas para deixar o banco mais firme e eu coloquei as duas ao mesmo tempo. A primeira delas foi calçar as molas com tecido, para elas ficarem mais firmes, porque apesar do uso, com o tempo, 40, 50 anos de uso, a mola vai cedendo e vai perdendo um pouco da pressão, né? Então você coloca um tecido enrolado dentro da mola e deixa ela calçada. E uma outra pessoa cortou um MDF no formato do banco e colocou em cima das molas. Então deixou o banco bem mais firme. Eu usei as duas técnicas ao mesmo tempo, mas gerou alguns problemas para mim. Bom, eu não sou um cara muito alto, eu tenho 1,82 m, mas com esse banco firme, olha isso aqui. Eu praticamente estou encostando a cabeça no teto. E isso no dia quente é implacável, você sente aquele calor do teto descendo na cabeça aqui e realmente ficou muito desconfortável. Um outro problema é esse espelhinho aqui, ó. Esse espelho original, ele não tem muita regulagem de altura. Então se vocês olharem a altura que está o meu olho, toda vez que eu tenho que olhar para o espelho atrás, eu tenho que fazer esse movimento, ó, para voltar. Outra coisa, o meu olho está na altura aqui do final do vidro, então eu também tenho que dirigir meio assim. Então agora eu vou retirar os bancos, o banco, na verdade, que eu fiz essa alteração, vou desmontar ele de novo e vou retirar essa chapa de MDF aí, de Eucatex que eu coloquei para deixar o banco mais firme. Vou deixar só as molas calçadas para ver se eu consigo baixar um pouquinho de altura, né, para ficar um pouquinho mais confortável para dirigir, especialmente na estrada. Bom, aqui está o banquinho fora do carro, eu acho muito bonitinho e eu acho que combina muito com o carro. Eu não penso de maneira nenhuma trocar esses banquinhos por bancos mais modernos, apesar do conforto. Então por isso é que eu acabo pesquisando um pouco mais para tentar descobrir alguma forma de melhorar eles, tá? Eu vou desmontar então. O encosto hoje a gente não vai mexer nele, não vai precisar. E eu só vou mexer no assento para tirar o MDF. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser soltar esse parafuso aqui com uma chave 10. Esses dois braços aqui do encosto, eles têm muita pressão para dentro. Então se você for desmontar isso aí, você se prepara para fazer bastante força, tá? Aí eu vou retirar essa capa de curvinho preto daqui e aí eu já mostro para vocês como é que ele ficou por dentro. Bom, e aqui está a estrutura do banco, do assento do banco, pelo menos já desmontado. Aqui nós temos a capa, que já está bem usadinha, bem ressecada. Isso aqui no futuro vai ter que ser trocado. A espuma que veio com o Fusca.
Então você vê que é uma espuma recortada no formato do assento, colada aqui num tecido, que vai dar o acabamento aqui no banco. Tá bem molinha já, seria o ideal trocar essa espuma, mas eu vou deixar para fazer esse tipo de mudança quando eu for trocar a capa. E aqui, ó, tá a chapa de Ocatex que eu falei para vocês que eu coloquei, né? Ela tem mais ou menos 1 centímetro de largura. Foi cortada exatamente no formato do banco, ó. E foi amarrada inteirinha aqui com arame. Então deu trabalho para fazer isso. Só que teve aquele problema, o banco ficou alto demais, né? E aqui embaixo, ó, já nas molas, eu calcei tudo com tecido, ó. Tá parecendo um ninho de rato isso aqui, né? Mas às vezes isso é necessário para deixar o banco um pouco mais firme. Então o que eu vou fazer vai ser retirar essa tábua aqui, essa peça de madeira, e voltar a espuma diretamente na mola, só que dessa vez calçada. Então eu vou mostrar para vocês assim que estiver desmontado. Bom, então esse aqui ficou o resultado final, sem aquele MDF, né, que ficava preso aqui por arames, né, e que deixava esse banco muito duro. Então agora eu vou mostrar para vocês como foi feito o calçamento dessas molas. Se vocês notarem bem aqui, ó, isso aqui são umas toalhas que eu tinha em casa, que estavam bem velhas. E eu fui cortando mais ou menos umas tiras de um palmo, mais ou menos, uns 20 centímetros. Eu fiz uns rolinhos e eu fui colocando no meio dessas molas. Então tem aqui, tem na dobra de baixo da mola, tem mais uma camada. Então isso aqui é um processo de muita paciência, que você vai sentindo, vai colocando o tecido no meio, vai apertando, vai vendo onde precisa colocar mais tecido, e aí no tato mesmo você vai sentindo. Me parece que agora ele tá bem confortável, ainda tem o molejo aqui das molas, ó, mas tá bem firminho. Então eu acho que agora eu consegui resolver o problema tanto de altura quanto de conforto desse banco. Basicamente seria esse o serviço. Então eu colocaria aí agora a espuma, colocaria de novo a capa e o banco já voltaria para o carro para ser usado. Porém, já que, né, o banco foi desmontado, essa é uma boa hora também para de repente dar um talento nessas ferragens aqui, né? Dar uma lixada, passar uma tinta e deixar tudo novinho, né? O meu banco, que é de 69, ele é pintado na cor cinza prata 64, que é a mesma cor das rodas. Ou seja, é uma tinta que você não acha aí num spray pronto. Os bancos mais novos são bem mais fáceis. Normalmente eles são pintados de preto ou preto fosco. Então é só lixar, dar uma camadinha de tinta spray que o banco fica novinho. No meu caso, eu vou tentar ver se na loja de tinta eles conseguem fazer essa cor específica numa embalagem em spray, para que eu possa conseguir pintar e deixar tudo bonitinho, ó. Porque ele tá legal, mas tem vários pedaços que já estão com bastante desgaste, tá vendo? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uma divisão em 2 capítulos. Então agora no próximo eu vou contar para vocês se eu consegui achar essa tinta para deixar esses bancos novinhos, ou se eu já fiz a montagem, coloquei no carro e como ficou o resultado final. Então, muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos. Em breve novidades para vocês e até a próxima.